A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Bom estar aqui entrando no seu lar, na sua casa, nessa transmissão da nossa DPSR em revista. E nesta noite recebendo o nosso querido irmão, pastor Valdir Albertini, pastor da nossa Assembleia de Deus em Araras, na cidade de Araras, e também pastor setorial das nossas igrejas naquela região. Pastor Valdir, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Muito bom recebê-lo aqui. E eu já quero começar perguntando, né? Valdir Albertini, filho do nosso amigo, saudoso pastor Frederico Albertini, que é também irmão da nossa irmã Naira Albertini, que é mãe do nosso pastor presidente. Olha, a gente tem muitos relatos, testemunhos acerca do seu pai, mas como é ser filho do pastor, de ter porque sempre a gente tem um pastor como exemplo, mas o senhor tem um pastor dentro de casa. Como é ser filho do pastor Frederico? Como é essa bênção de Deus? Quantos irmãos também? Sim. Essa família que servindo ao Senhor, nos ajudando. Fale para nós dessa experiência maravilhosa. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, agradecer pastor Leandro, pastor Aleph, que está aqui nos auxiliando, né? E pastor, cumprimentar também os nossos ouvintes, que Deus nos conceda uma boa entrevista. Pastor Leandro, pastor Frederico, ele foi esposo da Orlando Guerra Albertini e teve 10 filhos, né? Teve 10 filhos e dos 10 filhos, 6 são mulheres e 4 são homens. E desses 4 homens, eu sou o caçula, e das mulheres tem a Silvana, que é a caçula, né? Ser filho do pastor Frederico é um prazer, é uma honra e é um privilégio. Nós, né, o senhor também é filho de pastor, nós que somos filhos de pastores antigos, né, nós tivemos um privilégio muito grande. Por quê? Porque naquela época pastor era pastor, né? Hoje a gente tem alguns pastores que são coach, né, que são qualquer outra coisa menos pastores. Então eu tive em casa um pastor a qual a gente pode espelhar, imitar, né? Porque o pastor Frederico foi tremendo. Foi um homem que ganhou muitas almas, foi um homem que construiu muitas igrejas, né? E nos deixou um legado aí que é orgulhoso para todos que são descendentes dele, né? Teve filhos, noras, netos, bisnetos, faleceu aos 76 anos e a minha mãe aos 74 anos. Então é um privilégio e um orgulho ser filho do pastor Frederico, a qual nos transmitiu o verdadeiro evangelho e nos apresentou Jesus Cristo de Nazaré. E se converteu lá em Marília. Isso. Com o pastor Lorival Dias Vilela. Lorival Dias Vilela, exatamente. Foi ali nos tornos, né, de Tupã, Marília, né, o Cícero Canuto de Lima. Olha, né? aí. Ele foi pastoreado por ele. Então foi benção. O pastor, ele veio ali da região, né, daquela região. Ele veio do interior, né, e se instalou aqui em Santo André. E ele foi funcionário aqui do Polo Petroquímico, né? Ele ficou 25 anos trabalhando aqui. A gente morou bastante tempo aqui em Santo André, ali no bairro Oratório. E depois, como eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, ele nos levou para a cidade de Araras, onde ele adquiriu um comércio, né, de brinquedos, de bolsas, essas coisas. E levou 4 irmãos, eu e mais 3 irmãos, para a cidade de Araras, junto com a minha avó. E ele ficou trabalhando aqui. E aí a gente foi desenvolvendo, né, lá ali na cidade de Araras. E devagarzinho foi indo o restante da família, né. Hoje, aqui em Santo André, só tem um irmão meu, né. Um já é falecido, o mais velho, quando ele faleceu, morava aqui na rua, na Avenida Felícia, que é a da feira lá. Sim. Isso, Felícia, né? E sobrou aqui no estado, aqui na cidade de Santo André, o nosso irmão Valdeci, que é o 4º, né, do pastor Frederico. E nós somos assim, 6 irmãs e 4 irmãos. Posso falar o nome? O senhor é o mais novo? Eu sou o penúltimo. Ainda tem a mais nova. Mas você sabe o nome dos seus irmãos todos? Vou contar tudo. Começando pelas mulheres. O pastor Frederico e a dona Orlando facilitou. É Sueli, Shirley, Sônia, Solange,
Sirlene e Silvana. Olha A aí. Silvana é mais nova e a Sueli é mais velha. Olha aí. Aí depois tem o Vanderlei, que esse é falecido, o Valdecir, o Valmir e o Valdir. Dos homens eu sou o caçula. Ah, tá. Os Isso. homens do caçula. E de todos eles, pastor, de todos os filhos, o único que não morreu ainda na graça, né? Que não aceitou o evangelho, foi o Vanderlei. E ainda o Valdecir, nós estamos orando por ele. Os demais todos estão fiéis, crentes, né? Então, Servindo ao Senhor. servindo isso, aliás. Tem 7, né? O Valmir também está guardando uma oportunidade para voltar para o Senhor. Olha, a gente sempre pergunta aqui qual a influência dos pastores, né? Quando as pessoas saem, aceitam Jesus, pastores obreiros aceitam Jesus na igreja, a gente pergunta qual foi a influência dos líderes na vida dele. Mas aqui para o senhor é muito simples. Qual foi essa influência do seu pai? O que hoje, no seu ministério, o que o senhor mais lembra do seu pai? O que mais você fala assim, olha, meu pai me ensinou assim. Eu via meu pai, isso é latente, que fala assim, ó, eu faço como meu pai fazia. Se nós for relembrar, né, os pastores passados, nós não somos nem crente hoje, né? É uma dificuldade tremenda. Papai era a honestidade dele era muito, né? Era uma pessoa que temia muito a Deus, tinha um zelo tremendo com o seu nome, né? Então ele falava que só lá no céu irá trocar o nome, né? Aqui na terra era Frederico Albertini. Deus, olha aí. Então, e ele nos ensinou muito, homem de oração, orava 5, 6 horas por dia, pastor. Era um estrategista em ganhar almas para o Senhor, tremendo. Ele tinha um esquema tático, né, para ganhar almas, que ele queria evangelizar o Leandro. Aí ele ficava 30 dias jejuando. Olha antes aí. de falar com o Senhor. 30 dias ele jejuava de 10 a 12 horas por dia em pró, a hora que ele falasse, o Senhor aceitasse o evangelho. Olha. Depois ele ia, pregava, e aí ele fazia o discipulado, batizava. Tremendo, tremendo. E quando nós começamos a entender sobre um pouquinho, né, com 13, 14, 15 anos, ele me levava para as reuniões lá no Belenzinho, né, que ele, como ele era daqui de Santo André, então ele era do campo de São Mateus, né? A gente trabalhou bastante tempo aqui em São Mateus e frequentava as reuniões lá, né? No Belenzinho. Então ele me levava lá, tal, e colocava um crachá em mim de cooperador. Com 15 anos já me comprou os terno bom da Garbo para mim. Garbo. Então a gente ia para lá. E aí, pastor Leandro, o que me entristeceu assim, né, de uma certa forma, foi quando a gente começou a ver grandes líderes, né, usando de engano, e a gente ficou muito temeroso, né, eu fiquei muito temeroso nesse sentido. Por quê? Porque eu tinha um pai estritamente, né, não ficava devendo R$1 para ninguém, era estritamente zeloso com a obra de Deus, nunca mexeu com mulher alheia, né? Sempre teve um respeito tremendo, nunca brigou com a minha mãe na nossa frente. Olha aí. Então ele tinha um zelo muito grande pela palavra de Deus. E quando a gente via, né, e começava a ver, pastor fez isso, pastor fez aquilo, aí a gente foi se distanciando um pouquinho, né, da parte eclesiástica, né? E com esse desvio, chegando à juventude, ele ficou aqui, eu fui com 13 anos, né, para Araras, ele ficou aqui. E eu fiquei sob a supervisão das minhas irmãs lá, né, que também era nova, né, eu tinha 13 anos, elas tinham 18, 19 anos, né. Sim. E lá a gente ficou firme, comecei a tocar instrumento, sou trompetista. Tocamos o pistão. Pistão, isso. Toquei lá na banda municipal de Araras, somos campeão paulista pela banda, Olha Araras, vice-campeão brasileiro, né? A gente tocava lá. E tocava na igreja. E tocava na igreja. E só que aí, quando a gente se tornou profissional, aí de domingo a gente tocava na praça. Olha aí. Então não tocava na igreja no domingo, tocava na praça. E isso foi enfraquecendo, né? Enfraquecendo. E aos 16 para 17 anos, mais ou menos assim, a gente se distanciou um pouquinho, né? Na juventude. Aí com 22 anos eu casei com a minha esposa atual, Fabiana Franco da Silva.
sempre cristão, a menina de Deus, né? Mesmo eu tava um pé fora, um pé dentro, né? E quem era o pastor lá nessa época? Pastor Lá em Araras. lá em Araras era o pastor Dirceu. Dirceu. Isso, na época que eu comecei a namorar a Fabiana era o Dirceu. Depois o Dirceu saiu, veio o pastor Enéia Padilha. E o pastor Dirceu foi para onde? Você não Pastor Dirceu, ele foi para uma cidade do interior que eu não me recordo, depois ele veio para a capital. Aí ele Entendi. ficou lá no Belenzinho, Inclusive deve estar jubilado lá, alguma coisa assim. E o meu pastor mesmo, na minha juventude, foi o pastor Enéas, né? Enéas Padilha. Enéia Padilha, aprendemos muito com ele, homem de Deus. Os cultos lá era tremendo. E aí, assim, né? Nas pregações, pastor, a gente se espelha, né? Muito nos pregadores itinerantes, aqueles que estão em eminência, né? Pregou nos Gideões. Então, mas a gente gostava muito de ouvir, viu? O pastor Enéas é um excelentíssimo orador, prega com uma unção Hoje está tremenda. em Votuporanga. Votuporanga ele está Votuporanga. lá, isso. Votuporanga. Pastor Valdir, nesse período, então, passa um período afastado, mas mesmo assim, igreja, vai para a igreja, não vai, mas conseguiu namorar, conseguiu casar ali na igreja, Sim. achou a moça lá, apaixonou. Na realidade é assim, né, que a gente ia na igreja enquanto estava namorando, né, aí tinha que mostrar para a sogra que eu era crente. Mas a sogra é gente boa. Mas a sogra tinha espírito de discernimento. Olha aí, A sogra tinha espírito de discernimento, e o que aconteceu? E quando ela percebeu, né, que acontece, pastor? Eu gostava de tomar um negocinho, né, pegava assim... Escondido, na latinha. Tomava um negócio assim, né, e a sogra tinha um espírito de discernimento. Aí o que ela fez? Ela fez um propósito com Deus, né? Ela falou assim, com Deus, se for mesmo, né, esse moço for mesmo para minha filha, que ele se batiza no próximo batismo das águas, né? Mas ela fez com Deus, não falou com a Fabiana, não falou com nada. E eu tava naquela, eu vinha jogar bola aqui, eu tava jogando bola aqui no Santo André, vim fazer teste aqui com um amigo que jogou no Corinthians, o Riza, né? Hoje o Riza é falecido. E a gente estava aqui. Então naquela época saía, né? Então frequentava os bares com ele e tal. E era a época que eu mais estava se afastado mesmo de Deus, assim, né? E ela fez esse propósito. Ela falou, vou fazer agora que eu tenho certeza. Mas enfim, rapaz, eu voltei para a cidade de Araras, né? Fiquei por um período aqui treinando, aí voltei para a cidade de Araras, que a gente tinha comércio lá, né? O pai comprou comércio lá. E quando eu estava andando no meu carro, eu vi o pastor Enéas. E o pastor Enéas, ele tinha se mudado de casa próximo à minha casa. Não dava, acho que 100 metros. Eu parei, na casa ele estava entrando, assim, eu parei, pastor, posso falar com o senhor? Posso. Aí, do nada, né, como o senhor está? Tudo bem? Não, pastor, e se eu quisesse se batizar? Eu te batizo. E quando vai ser o batismo? Ele falou, vai ser amanhã. Olha aí. O senhor não tem coragem, não? Ele falou, vai lá para você ver se eu não te batizo. O que eu tenho que fazer? Você é filho de pastor, rapaz, crente, frequenta a reunião de obreiro. Você acha que eu vou dar cursinho para você de discipulado, né, de batismo? Ele falou, pode ir, tranquilo que a gente vai se batizar. Aí que eu fiz? Não falei para Fabiano, não falei para ninguém, né, nem para os meus pais, nada. Entrei na igreja, fui por detrás, né, com a roupa apropriada, já coloquei a batina lá, a roupa branca, e fui o último da fila. Tava no último da fila, assim, e foi passando tudo, e minha sogra, glória a Deus, esse menino. A hora que ela viu, tava o Valdir lá se batizando. Ela não acreditou. Ela chorou demais aquele dia. Por quê, pastor? Porque foi um tempo, né, que eu passei, e esse período que eu passei foi mais ou menos uns 18 anos, que aí eu, né, se batizei, depois logo se desviei, aí eu casei com 22, aí passei por um período um pouco afastado e dando um pouco de trabalho. Por quê? Porque eu gostava de ficar muito na rua, né? Então eu nunca tive problema com mulheres, né? O meu problema era a bebida, eu gostava de beber. Então, como eu não podia beber em casa, eu ficava nos bares, né? Aí eu ficava nos bares. Eu nunca levei bebida para casa em respeito ao meu pai, né? Não andava de shorts a respeito ao meu pai. Então tinha umas regrinhas lá que ele impôs e nós
por consciência Sim. e temor a Deus e a ele, senão assim, tu comia, né? Porque o tempo também era diferente, Era né? diferente, é. Era diferente. Então a gente fez isso. Aí eu fiquei ali dos 18 a 20 anos lá até os 33 anos. Aos 33 anos eu já estava na corporação, né? Eu entrei com 27 anos na Guarda Municipal, né? Da cidade de Araras. E aí lá eu comecei a beber e comecei a prejudicar a minha pessoa, né? Não prejudicava o serviço, que sempre fui responsável, nunca faltei, nunca mexi com ninguém. E quanto mais eu bebia, mais, né, legal eu ficava, né? O pessoal falava, eu ficava mais contente. Nunca fui ignorante, é. Tinha um guarda lá que entrava às 6 horas da manhã, ele falou, Valdir, vamos tomar uma. E ele não bebia, mas ele fazia eu beber, né? E eu ficava bravo com ele, poxa vida, né? Você vai fazer eu beber? Não, ficava tão bravo, né? Que a gente ia pro bar. E aí depois foi que ele me falou. Falei, tanto ele insistiu, falei, mas por que você quer que eu beba? Ele falou, depois que você bebe, você fica mais legal. Falei, então vou acreditar em você. Aí foi um período, eu passei, né, com esse período aí, andamos, né, a gente não fala com alegria, fala com tristeza, que foi um Exatamente. período a qual a gente fez os pais sofrer, porque o alcoólatra em si, né, pastor, a pessoa alcoólatra, drogado em si, ele pensa que não faz mal para as pessoas, né? Mas sempre tem alguém que te ama, sempre tem alguém que zela pela sua vida. Apesar do cuidado que o senhor tinha de respeitar o pai, de cuidar da família, de nunca, zelar pastor, pela nunca, família. Nunca. Sempre trabalhei em 2, 3 empregos. Cheguei a ter 5 empregos uma época, né? Mas eu tinha esse problema com o álcool, né? E aí foi um dia trabalhando, eu percebi que eu estava muito alcoolizado mesmo, né? Aí pedi para ir embora para casa e procurei ajuda psicológica, né? Na guarda tinha uma psicóloga e procurei ajuda e ela me encaminhou para um psiquiatra e tal. Só que assim, eu não tinha cara de ébrio, né? Sim. Porque eu trabalhava todo dia, 24 horas, esposa, filho, né? Tava Armado, tudo bonitão lá e não tinha cara, né? E aí, rapaz, Deus usou essa psicóloga da guarda lá, ela me fez um documento, uma carta, me encaminhando para o AA. Aquilo lá foi que Deus usou para me libertar. A hora que eu peguei a carta, eu falei, isso não tapa na cara. Sou filho de pastor, sou crente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar o AA pela igreja. Olha aí. Aí foi, pastor, onde que eu troquei o bar, porque eu ia no bar todos os dias. Todo dia. Aí eu comecei a ir para a igreja todos os dias. Aí eu vou falar para você, aí Deus agiu na minha vida de uma forma extraordinária. A sessão, assim, a ministerial foi muito rápida, pastor. Porque eu era um cara dedicado às coisas que eu fazia. Focado. Era focado, dedicado, né? Então, quando eu vim para o Evangelho, eu falei, não, agora vamos fazer. Aí comecei a estudar teologia. Desde a minha conversão até hoje eu estudo, né? Estou no 3º, indo para o 4º ano já do doutorado em teologia, sempre pela ETAD. Fiz algumas outras faculdades, porém, por ser assembleiano, eu preferi, né, me formar, ter toda a minha formação. Então fiz o básico, o médio, o bacharel, o mestrado, e agora estou fazendo o doutorado tudo pela ETAD. Olha aí. E então se dediquei muito à leitura, e como o pai orava, a gente viu o pai orar, né? Também se dediquei muito à oração, aos jejuns, e Deus foi, então foi meteórico, viu, pastor? Isso foi então aquela desintoxicação. Foi a desintoxicação. Nesse ato da indicação pro AA, né, que havia o método lá do AA, o senhor recebeu então essa visão do Espírito Santo. Eu falei, não, eu não vou pro AA coisa nenhuma, eu vou pra igreja. E aí troquei, né? Troquei os bares ali pela igreja. Não se arrependo em nenhum momento, né? E nunca mais, pastor, nunca mais toquei em álcool, nunca mais fiz nada de ilícito. E engraçado que o senhor continuou trabalhando com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente. Sempre. Inclusive, né, é claro que quando a gente vai para a casa do Senhor, aí vem as brincadeiras, né? Você está se escondendo atrás do evangelho, duvido que você vai parar de beber. Mas depois daquele dia lá, Deus fez um trabalho mais enorme mesmo dentro da corporação. Eu não tinha credibilidade nenhuma,
porque é difícil um ébrio, né, uma pessoa alcoólatra ter algum tipo de confiança. Aí os meus chefes, as pessoas que me conheciam, viram verdadeiramente a transformação, aí começaram a me dar credibilidade, aí já galguei cargos de chefia, né, por indicação, depois dentro da própria carreira, Sim. né. Então, Deus nos honrou lá dentro de uma forma tremenda. Essa era a parte importante, né, dessa Sim. transformação, Sim. para que Deus te usasse também ali para o nome dele ser glorificado. Né? Então foi um período importante, muito difícil, né, da sua vida, Sim. mas também é importante hoje como a graça de Deus se manifestou na sua vida, para aqueles que te acompanhavam, para até aquele que te levava para beber 6 horas da manhã. Perfeito. Ele se aposentou hoje, né? Hoje nós estou com 25 anos. E Deus, Leandro, ele é tremendo nas nossas vidas, né? Então, para um guarda que era um ébrio, não tinha confiança nenhuma, aí nós somos galganos, né? Os cargos que são de carreira, né? Que hoje, se você entrar na Guarda Municipal, você entra como terceira classe, segunda, primeira, classe distinta, subinspetor e inspetor. Essa é as classes que tem. Hoje eu sou subinspetor, só aguardando vaga para subir, já que eu tenho todos os pré-requisitos para assumir a inspetoria. Mas como Deus nos honra de uma forma tremenda, na guarda tem os cargos que são por indicação do prefeito e do secretário de segurança. Aí o prefeito me indicou, aliás, o secretário me indicou para ser chefe do departamento escolar, né, centro de ensino. Aí o prefeito ganhou, que a gente apoiou, ele me indicou para eu ser diretor de departamento, e depois eu assumi no lugar do meu secretário, né? Eu assumi 3 meses lá como secretário interino, o maior cargo dentro da secretaria, né? Deus nos honrou com esses 3 meses, e depois o último ano da gestão do prefeito que a gente apoiou, ele me colocou como presidente executivo do transporte. Então, para quem olhava o Valdir, né, em 2008 e olhou para 2020, Deus fez algo tremendo na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos recebendo aqui com muita alegria nosso amado pastor Valdir Albertini, pastor da nossa DPSR em Arara, São Paulo, e é com muita alegria que nós estamos ouvindo aqui coisas maravilhosas. Como Deus faz e opera a transformação na vida do homem, de uma vida poderosa. Transforma o homem, como diz o Salmo 103, pega o homem do monturo e faz assentar-se com os príncipes do seu povo. Realmente isso é um pouco do testemunho do pastor Valdir, mas eu tenho bastante pergunta aqui, pena que nós vamos ter que voltar e fazer outro momento, mas nesse período o senhor trabalhando, cuidando da família, a irmã Fabiana servindo ao senhor, ela congregava com seu pai lá ou congregava no Belém ainda? Pastor, quando eu voltei para Cristo, ela estava com a mãe dela no Belém, né? A gente voltou no Belém, por quê? Porque o pai, ele estabeleceu o Parque São Rafael, né? Em 2020, inclusive, pastor, nós vamos fazer Jubileu de Prata, né? 25 anos. Prata, Nós vamos fazer agora em setembro e outubro, né? Em setembro vai ser na congregação, primeira congregação, que é do José Almeto, que o pastor Moacir adquiriu lá próprio, né? Templo próprio. Então nós vamos fazer 25 anos lá. E em outubro nós vamos fazer lá hoje, que é a nossa sede no Olivia Park, né? Então nessa época ele estabilizou a congregação ali, o Ministério Parque São Rafael em Araras, e aí ele saiu. Foi para Leme, Santa Cruz, né, Corumbataí, e ele estava pastoreando em Leme. Então para ela ir para Leme ficava difícil por causa do serviço, então ela ia com a mãe dela aqui no Belém. E quando eu voltei para Cristo, eu voltei para Cristo no Belém. O meu pastor lá, quando eu voltei, era o pastor Damião. Pastor Damião. Isso. Valdemir Damião. Inclusive, ele é o pastor hoje de lá do Belém, né? Aí a gente voltou, pastor, em 2008, né? Como comentei com o senhor, né? A gente teve uma dedicação, aí fui separado, pastor... há pouco tempo que eu fiquei lá, acho que uns 4, 5 meses no Belém. Deus falou comigo lá dentro de uma reunião, né, para a gente ir aonde a gente seria útil, né, que tinha um povo já esperando por nós lá. Meu Deus.
E aí eu comecei a congregar em Leme com o pastor Ismael. Né? Era membro, ia lá. Seu cunhado. Meu cunhado. De Araras, a Leme é 30 quilômetros. Né? A gente ia de carro e voltava. Tem um pedaço por meio lá, graças a Deus, que abençoa nós lá. E aí lá, a gente foi útil, comecei a trabalhar na porta, comecei a ser útil, eu tocava, né? Aí ele me separou para diácono e logo ele também me separou para presbítero, né? E quando ele me separou para presbítero, estava uns 2 anos congregando com ele lá. O pastor Romildo, que ficou como pastor local da cidade de Araras, ele precisava de um pastor numa congregação, aí ele me convidou, conversamos, que era tudo entre família, né? O pastor Ismael é casado com a minha irmã Solange, pastor Romildo com a minha irmã Sueli. Aí ele me convidou para pastorear, aí a gente começou a pastorear ali no Cândida, né? Começando uma congregaçãozinha pequenininha, cabia um salão, cabia 13 pessoas. Aí ficamos ali uns 3, 4 meses, Deus nos abençoou. Aí fomos para um salão de 35 pessoas, ficamos ali um período de 9 meses, 1 ano. Aí fomos para um salão de 70 pessoas. Olha aí. Né? Reformamos um barracão velho lá, que o bairro que a gente estava era muito difícil. Não tinha nenhuma igreja, as igrejas que abria fechavam, mas Deus estava nos usando lá, com a misericórdia dele. E nós alugamos esse salão, reformamos tudo. E quando nós estávamos ali, o pastor Moacir, né, resolveu fazer uma mudança na cidade de Leme. Aí ele tirou Ismael e colocou a minha pessoa na cidade de Leme. E ali em Leme nós começamos a congregar, tinha a congregação de Leme, e Santa Cruz. Santa Cruz estava ainda no início da construção, foi quando nós começamos a pastorear. Aí o pai ainda era vivo, ajudava bastante, né, na parte administrativa. Aí a gente foi se desenvolvendo, né, conseguindo terminar o templo de Santa Cruz, ficou um templo bonito. Agora estamos fazendo uma reforma lá, que nem o senhor fez lá, mas não colocamos teto de gesso, mas está bonito lá. E estamos terminando a reforma lá, aí a gente começou a expandir. O pastor Moacir, quando ele foi nos apossar na cidade de Leme, ele falou assim, olha, eu preciso aqui de 5 congregações. Aí eu falei, o seu pedido é uma ordem, meu chefe. Meu Deus. E aí a gente começou a trabalhar, chegamos a ter 5 congregações lá. Aí reabrimos Corumbataí, que estava fechado, né? Na realidade era uma edícula, né, do terreno, o pai fazia sempre uma edícula no fundo, começava os cultos, depois ele começava o templo. Aí quando nós reabrimos lá, e começamos a construção de templo, foi onde o papai faleceu, né? Mas Deus nos abençoou, a gente conseguiu terminar o templo lá, graças a Deus, e algum recurso que ele tinha deixado, né? Porque pai bom, quando morre, deixa coisa boa, né? Deixa coisa boa. Isso. Mas isso também é uma coisa muito interessante. O pastor Frederico era um investidor no reino de Deus. Pastor, né? Nunca vi igual, viu? A facilidade que ele tinha para construir. Era um administrador nato, né? E tinha prazer. E os filhos não se incomodavam com essa dedicação? Porque às vezes sempre tem alguém que tá queimando tudo aí na igreja, ou ele acabava tirando de vocês também a oferta para levar, para trocar o piso. Como que era esse relacionamento? Assim, pastor, quando você não está sabendo, quando você não fica sabendo, quando você não está ligado no dia a dia, a gente não se importa muito, porque na parte administrativa o pai sempre foi muito, assim, oculto, né? Ele nunca deixou transparecer quanto ganhava, quanto não ganhava, sempre foi uma pessoa que tinha uma reverência quanto entrava ou não na igreja, ele nunca deixou transparecer isso para a família, nunca contava para ninguém, ela sempre foi um homem ético, prestava relatório, nunca teve salário da igreja, né? O pastor Frederico nunca foi assalariado, sempre trabalhou, se aposentou e depois dedicou a vida dele, ele se aposentou cedo, com 51, 52 anos, foi até os 76 anos, né, que ele servindo servindo ao Senhor, sem salário, investia no reino de Deus, né? E os irmãos, nós assim, quando nós estava distante, né, que os 4 irmãos não iam para a igreja, né? Inclusive, dos irmãos, o único que está na igreja sou eu, né? Os demais ainda não vieram para Cristo. E quando você não tem ciência, não sabe, né? Aí você não fica muito assim, né? O pai tá tirando, tá pondo.
Mas teve um tempo, rapaz, que eu ficava meio zangado, né? Porque a gente começou a ver, ele ajudava muito pessoas. Sim. Né? Então era muito. Ele pegava os obreiros, né? Ele investia muito nos obreiros, então ele pagava aluguel do bolso, ele fazia compra, emprestava cheque, carro. E a gente, como filho, né? Pai, empresta o carro, não, não dou, eu vou para a igreja. Aí depois você viu o irmãozinho passando com o carro. Então essas coisas é difícil para o filho que não é cristão entender, Sim. né? Mas ele fez isso, ajudou muita gente, foi um homem de Deus tremendo. E Deus honrou ele. Mas realmente, quando a gente, né, começa a ter ciência, como funciona, você começa a achar, né? Fala, puxa vida. E hoje você não entende que você também pegou isso dele, não? Rapaz, você sabe que em umas conversas, né, paralelas, nos almoços aqui, nas reuniões, a pastora Eliana, né? Ela conversando com ela, falando que a gente estava ajudando uma pessoa lá, né? Ela falou, você é tonto, pastor, né? Você sabe que não cansa de ajudar? Eu falei, aprendi com o pastor Moacir a ajudar os outros. Você só pega as coisas ruins. Não, na realidade é assim, né? A família em si, né? O pastor Moacir é um homem que ajuda muitas pessoas. E o pai também era, e a gente herda, né? Então hoje, pastor, o investimento que a gente faz no reino de Deus, eu também abri mão, né, da nossa ajuda de custo, não sou assalariado, não tenho ajuda de custo. Quando necessário, a gente pega a gasolina, né, quando a gente precisa, a gente pega a gasolina, mas é muito difícil, né, então a gente investe. Inclusive, pastor, né, para edificação da fé e também conforto de alguns pastores, porque eles acham que vê a gente hoje andando de carro bom, né, tendo bem vestido. Mas quando o pai faleceu, ele deixou uma herança, né? Ele deixou uma herança em dinheiro, porque ele tinha vendido a aposentadoria dele privada aqui da Petros, né? Que era da petroquímica aqui, e ele pegou esse dinheiro e deixou no banco. E ele veio a falecer, esse montante ficou lá, e a gente dividiu. E na época, esse valor, pastor, eu estava terminando o Corumbataí. Esse valor dava para a gente fazer a mobília, né, de toda a casa. Né? Era um dinheiro alto na época. Que era o sonho da Fabiana de eu fazer móveis planejados, né? No quarto, na cozinha e tal. E aí eu, no sentido de Deus, falei, não, eu vou aplicar na igreja. Né? Eu vou terminar o templo, era o desejo do pai, eu quero. Aí pus piso de porcelanato na igreja, o meu não era, a minha casa não era. Sempre assim. Sempre assim. Mas, assim, né? Deus nos honrou de uma forma, e depois Deus foi nos abençoando, pastor, nos negócios, né? Comprei um terreno lá em Tupã, que era um sítio, né? Que o tio dividiu lá, aí ele vendeu 5 mil metros pro pai, e 5 mil metros não sei o que. Aí eu falei, você não tem 5 mil metros lá? Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu tenho um carro aqui, uma moto. Ele falou, pega o carro. E paguei um pouquinho para ir lá. E aí o que aconteceu? Na época que a Dilma assumiu lá, ela comprou um terreno de frente a esse sítio para fazer casas popular. Minha casa, minha vida. Isso. Lá. Só que aí o que acontece? O que era rural, urbanizou. Então, por exemplo, subiu 100% o terreno, né? Olha aí. Eu paguei lá, vamos supor, 20 mil, foi para 200 mil. Olha do aí, dia para noite. Como Deus vai prosperando. Então, Deus, irmão, que se a gente começar a contar, né, os testemunhos, não dá tempo, e também, né? Tempo. A gente conta na hora certa para a edificação da igreja, né? Mas Deus nos abençoou de uma forma tremenda. Muito bem, nós estamos aqui com alegria recebendo nosso companheiro pastor Valdir Albertini, pastor da nossa igreja em Araras, casado com a irmã Fabiana, pai do Vitor, que está aqui conosco aqui hoje, e da nossa irmã missionária que está lá na Argentina, Camille, que ela vai assistir aqui, ela vai transmitir isso aí depois para os amigos dela lá. Tem que falar nós vamos ter que lá. fazer aqui em espanhol depois a tradução para mandar para os amigos dela. Deus abençoe Camille, seu esposo, o Diego, trabalhando na obra do Senhor, estudando aí, mas também trabalhando. Eu acompanho ela sempre aqui, né, nas redes sociais, traz escola dominical, ensinando a palavra, fazendo culto. E é muito bom. Mas, pastor Valdir, com todo esse período, né, com todo esse ensino, essa influência poderosa que o senhor teve dentro de casa, mas hoje nós estamos com quantas igrejas naquela região e qual é o maior desafio que o senhor tem enfrentado hoje no ministério? Né? Lógico, tem uma pergunta antes, assim, como foi essa chamada pastoral?
Porque o senhor falou que lá no Belém, em seguida, Deus falou que já tinha uma chamada. Já tinha uma chamada, tinha um povo. E como que o senhor viu isso, né? Achou que isso aqui era meio doideira? Achou que isso aqui era meio doideira? Porque a gente nunca acha que tem capacidade. Sim, Né? sim. Por mais que hoje o senhor é um homem preparado, né? Isso tu procurou se aperfeiçoar, porque a gente é assim. Tem a Sim, chamada, a claro. gente quer aperfeiçoar Perfeito. para servir a igreja melhor. Mas o senhor se via como pastor em algum momento, assim, nessa doideira toda? Não, Naquele pastor. momento desviado, alguém afastado, alguém chegou a profetizar? Houve um caso assim? Pastor, é assim, filho de pastor, a primeira coisa é falar, eu não quero ser que nem meu pai, né? Então a Tá gente sempre. via as dificuldades dele, né? Então a coisa que a gente menos queria, né? Que os irmãos lá, que a família menos queria, era ser pastor. Por quê, né? A gente via que não tem vida, né? E naquela época era mais difícil, pastor. Trabalhava, né? Ele trabalhava o dia inteiro. Era culto todos os dias, né? Todos os dias, quando não tinha culto, tem visita em casa, fazer evangelismo, discipulado. De domingo, era o domingo inteiro na igreja, né? Eu me recordo que era consagração, escola bíblica, depois ensaio dos jovens, dos adolescentes. À tarde, fazia ar livre e depois já tinha o ensaio da banda e depois já era o culto. Então ficava o dia inteiro, a gente tinha pavor de igreja, né? Nós queríamos ficar em casa, né? Queria. Então, na realidade, a gente não tinha o desejo, né? Mas quando a gente voltou para Cristo, começou a acender aquele desejo. Pastor, eu já estava, né? Quando eu voltei para Cristo, já tinha me formado, né? Eu sou bacharel em administração, eu tinha formado. Só que assim, eu só lia o necessário para tirar nota. Se eu falar assim, pastor, com 33 anos, você já tinha lido um livro inteiro? Nunca. Eu só lia aquilo que era necessário. Lia, fazia um resumo, ia para a prova, ia para o Teoria geral de embate. administração, você não sabe o que era, não. Poxa, não, né, prestava atenção na aula, claro, né, e nos livros eu ia só nos pontos básicos ali para fazer o resumo. Agora, oratório eu sempre tive, né, como a gente tinha comércio em Araras, sempre fui, né, falei bem. Então, na faculdade, na escola, eu sempre apresentava os trabalhos. Olha aí. Então, os amigos faziam e eu se expressava, né? Eu apresentava o trabalho ali. Então, o que eu fazia? Como eu tinha tudo na mão já, né? Pegava os resumos, tudo do trabalho, lia e depois só ia, né? E quando era para explicar alguma coisa, eu apontava para você. Agora, você que fez isso, então você vai falar sobre isso. Então, a gente tinha essa facilidade. Mas quando a gente foi chamado, quando eu fui chamado mesmo, né? Que eu estava nessa reunião, o pastor Damião falou assim, ó, se você quiser pregar, você precisa ler. Né? E aí eu comecei a ler muito. E aí eu me recordo que a primeira vez que eu tive uma oportunidade, e foi aí que começou mesmo o desejo. O pastor Ismael falou, hoje você vai trazer uma saudação, hein? Falou, 15 minutos para você. Nossa. Aí eu falei, agora eu vou, né? Aí estudei, acho que eu fiquei umas 20 horas lendo, estudando, fiz esboço. Mas é aquele negócio, né, pastor? Chegou, preguei com bateria, né? É o joelho batendo, né? Deu 5 minutos, né? Mas aquilo lá, pastor, aquela oportunidade, quando a gente falou, eu senti uma graça muito grande, sabe? Uma coisa que você está expressando, você está ensinando algo que vai mudar as pessoas, né? Sim. Vai mudar. E eu sempre tive desejo, né? De dar aula, tanto é que depois, logo quando eu me converti, em 2008, depois de 2009, 2010, já fui dar aula, né? Comecei a dar aula, fui professor de teologia em Polo, né? Então eu vi no púlpito, né? Você pastorear e você ensinar algo que muda a vida das pessoas. E isso, pastor, é o essencial para a vida de quem quer pastorear. Graças né? a Deus. Você está se utilizando de uma ferramenta, você está se utilizando, você não está vendendo, era comerciante, sabia vender, negociar, mas ali a gente sabia que ia ter um fim, né? Que a pessoa poderia comprar uma mercadoria e não se agradar, ter uma decepção. Com o evangelho, não. Com o evangelho, Aleluia. você prega o evangelho, você vê o poder que há em nome de Jesus. Aleluia. Então é uma coisa tremenda. Então me impactou, né? Puxa vida, as pessoas olham para mim, elas prestam atenção.
Então aí há um momento em que eu posso mudar as vidas das pessoas. E não é com engano, né? Porque eu não vim para ser pastor para ganhar dinheiro, não vim para ser Sim. pastor para ter fama, vim para ser pastor para ter um galardão no céu. Aleluia. Foi isso que ele falou para mim, né? Foi isso, quando ele me chamou, ele falou assim, filho, se você tiver ligado só nas coisas da terra, você já perdeu. Mas você tem que juntar dinheiro lá em cima no céu. E como que você junta dinheiro, né? Como que você junta tesouro lá no céu? É através da palavra de Deus transformando vida, tirando vida das trevas para o reino da luz. Então, pastor, foi isso que me impactou. E aí eu comecei a ler livros. Aí eu lia 30, 40 livros por mês. Meu Deus. 2, Aí 3 ficou livros. doido. Aí ficou doido. É, que nem Pedro, né? Eu era 8 ou 80. E até, né, pastor, eu brinco com a minha esposa que chegou um tempo que eu ia tanto na igreja, focado tanto na igreja, né? E ela chegou um tempo a reclamar, né? Ah, agora você só quer igreja. Eu falei, mas você orou para mim se converter? Eu orei para você se converter, não para você virar pastor. Olha aí. Eita. Aí eu brinquei para ela assim, eu falei, tudo bem, você prefere ver eu com a barriga encostada no púlpito ou com a barriga encostada num balcão de bar? E falei sério, Teve né? um momento, precisou desse momento. E aí foi aonde ela falou, não, vai pro púlpito que é melhor, né? É a resposta da oração. Foi. Mas graças a Deus, pastor, o que nós precisamos hoje, né? O senhor é pastor também, somos pastores já de nos consideramos, né? Apesar da idade, já chegamos aos 50, mas começamos a pastorear muito novo, né? Com 34 anos já estava pastoreando, no sentido de novato, no quesito de levar o reino de Deus a sério, né? Porque a gente teve esse período de fora da igreja, então com 34 anos a gente começou a pastorear, e aí já tinha, né? Essa noção, né? Eu não preciso morrer para a igreja, porque Jesus já morreu por ela. Aleluia. Então Jesus já morreu por ela, e agora eu tenho que cuidar da igreja. Se eu der a minha vida para a noiva de Cristo, para a igreja, ele fica com ciúmes, porque ele já morreu por ela. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar, ser um homem dedicado, um pastor dedicado, mas aí eu aprendi, primeiro família, né? É Deus, família e igreja. E a igreja. Então a gente aprendeu dessa forma. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Pastor Valdir, a chamada do ministério, então, deu-se aí nesse desejo de servir ao Senhor, com esse exemplo maravilhoso em casa, conseguiu construir, então, esse ministério. Hoje nós estamos com quantas igrejas sob a sua supervisão lá na região? Como tem sido, qual é o maior desafio que você tem enfrentado como pastor hoje lá na região de Araras? Porque igreja, tamanho de igreja só amplia os problemas. Os problemas são iguais, aqui e lá. Nós temos dificuldades parecidíssimas em qualquer igreja. Quem tem 10 crentes, quem tem 1000, os problemas são os mesmos. Qual é o maior desafio do senhor hoje na região? Qual é o maior desafio hoje pastorear nesse período? Qual foi o maior desafio que o senhor tem enfrentado? Vamos lá, pastor, é assim, se a gente falar que é fácil ganhar almas, a gente tá brincando, né? Não é fácil, sempre foi difícil ganhar almas e manter essas almas, né? Dentro da igreja. Então, pastor, respondendo primeiro a dificuldade, depois a gente fala do nome da igreja, pode ser? Pode ser. Então, a dificuldade, irmãos, pastor Leandro, que a gente tem lá no interior, é quantidade de pessoa, né? É aquilo que você falou. Então, aqui na capital você tem milhões de pessoas. Lá nós somos uma cidade que tem 135 mil habitantes. E tem muitas igrejas, né? Então, antigamente, as igrejas eram menos igreja, mas tinha mais pessoas dentro dela, né? Sim. Hoje houve uma divisão e tem vários ministérios, e graças a Deus por isso. Então, qual a nossa dificuldade hoje? Não é de você ter pessoas. Pessoas passam muito por nós, só que poucas pessoas permanecem, né? Então, a dificuldade lá no interior é essa, né? Então, você manter as pessoas. E outra, compromisso cotidiano, todos os dias na igreja. Hoje, lá no interior, está muito difícil você levar as pessoas para a igreja, principalmente durante a semana. No final de semana, aos domingos, a gente tem ainda os cultos ainda são bastante frequentados, mas durante a semana é muito difícil, pastor. Por quê?
Primeiro que mudou, né? As mulheres antigamente ficavam em casa cuidando dos filhos. O pai dava ordem, eu me recordo que meu pai dava ordem, 5 horas todo mundo pro banho, 6 horas todo mundo pronto para jantar. E 6h30 nós vamos sair para ir para a igreja, né? E colocava todo mundo dentro do carro, já tinha que estar bonitinho. Aí hoje não, hoje nós já saímos, né? Hoje a minha esposa sai quase às 18 horas, para estar na igreja às 19 horas. E a maioria do comércio em Araras fecha às 18. Sim. Então o pessoal que trabalha no comércio, o pessoal que trabalha em empresa, que faz turno, né? Então é muito difícil, não está fácil você trazer as pessoas durante a semana. Então a maior dificuldade hoje é a gente arrumar, né, esse tempo, né, conseguir conciliar o trabalho das pessoas com os compromissos da igreja. E lá no Olivia Park, a qual eu pastorei, a gente não tem muito trabalho na igreja, né? A gente tem, terça-feira, a gente faz o culto de oração, nós oramos das 19 às 20 horas. Depois nós fazemos ensaio dos departamentos. Ensaio do departamento da irmã com o dos varões, né? O círculo de oração e os varões. Por quê? Porque o esposo vai com a esposa, já ora junto, e depois a gente já faz ali. E está dando resultado, viu, pastor? Nos cultos de terça-feira, nós temos mais pessoas do que no culto de quinta-feira de ensino. Olha aí. Então, porque eles vão em casal, né? Então a gente ora ali. Os que podem orar 1 hora chegam às 7 horas, né? Tem alguns que trabalham, chegam às 7h30. Mas todos eles vão para orar, ora lá pelo menos 15, 20 minutos. E depois a gente faz os ensaios. Mas esse desafio é cultural, né? Como o senhor está falando. Não é uma mudança da igreja em si. E não sei, aqui eu tenho o mesmo desafio, o mesmo problema. Os irmãos pegam 3, 4 condução para chegar na igreja. Quando chega, já chega sentado, dormindo no banco, né? Tem uns que você tem que acordar ele depois do culto para ele ir para casa. Já esquecemos até gente trancado na igreja, dormindo lá. Mas também é uma cidade pequena, mas também é uma cidade muito industrial, né? Como o senhor disse. Com os desafios geográficos também, de transporte, Não é aquela cidade ainda que você atravessa a rua, você está na igreja. E a questão cultural. Mas o senhor acha também que é uma questão pós-pandemia, piorou? Pastor Leandro, boa pergunta, viu? Algumas igrejas lá, algumas denominações, perderam 50% dos seus congregados. Algumas denominações fortes lá na cidade de Araras, tem uma denominação lá que tinha 7.000 fiéis, né? Depois da pandemia, ele está com 3.500. Perdeu 50%. Na pandemia, nós crescemos, pastor. Na pandemia nós crescemos. Deus nos deu uma estratégia. O que eu fazia? Como não podia ter culto na igreja, eu saía todos os dias, eu fazia uma live das 7h30 às 8h30, fazia 1 hora de live na casa dos irmãos. Olha aí. Então aí os irmãos dos outros ministérios, como os pastores não abriam e também não faziam visita, eles começaram a me ligar. Pastor, você não pode vir aqui em casa? Porque eu ia fazer o culto e já levava a Santa Sé e já recolhia os dízimos e as ofertas. Aí naquela casa, né, a gente fazia tudo bonitinho, né, sempre com respeito, com máscara, mantendo distância. Então eu juntava lá, a casa era grande, juntava 10 pessoas e nós fazíamos essa live lá, né? Então Deus foi nos dando essa sabedoria. Depois, pastor, que a nossa igreja cabe hoje 120 pessoas sentadas, né? Eu coloquei 40 cadeiras, né? E foi logo quando eu assumi, né? Eu assumi no finalzinho de 19 para 20, aí veio a pandemia. Já não tinha muita gente na igreja mesmo, né? Acho que nós estávamos ali em 15 pessoas quando a gente assumiu lá. E aí, o que a gente fez? Estratégia. Colocamos as cadeiras distanciadas, colocamos todos os aparatos que eles pediam, né? Negócio para limpar o pé, arco e tal. E aí eu transmiti o culto de domingo de manhã. A igreja era bem arejada e tal. Por quê? Como eu trabalhava, né, na Força de Segurança, a Força de Segurança com os fiscais saíam à noite. Aí falava, Valdir, você tá burlando o sistema? Eu falei, não. Com toda a consciência que eu tinha, né, eu coloquei tudo separadinho e mandava a polícia ir lá. Eu ligava para a polícia, passa aqui para ver se está tudo em ordem. E eles vinham, pastor, pode fazer o culto à vontade. E aí a gente começou a fazer isso, fazia 1 culto, 2 cultos por domingo, sempre na parte da manhã, com 40 pessoas sentadas, né? E aí o pessoal que estava com a igreja fechada começou a vir, pastor, começou a vir.
algumas pessoas foram aceitando a Jesus nessa dificuldade, né? Mas a gente percebeu, pastor, que essa estratégia que Deus nos deu levou o ministério a crescer, né? Aí nós ficamos conhecidos na cidade de Araras, bastante conhecido aí através que as pessoas iam no culto de manhã, né? Não tinha igreja, então eles iam lá no nosso culto. E depois, né, com o passar do tempo, a gente foi recebendo algumas pessoas de outras denominações e também Deus está nos honrando, pastor, com pessoas que estão aceitando a Jesus. Glória a Deus. Eles estão, estou fazendo discipulado de 2 pessoas, um é empresário, né? Ele tem uma empresa que mexe com estofado, né? Faz reformas de estofado, e o outro é engenheiro. E eles aceitaram Jesus lá, né? A gente está fazendo o discipulado deles. E como a gente não tem muito tempo, pastor, a gente está fazendo o discipulado de uma forma diferente. Eu convido eles para tomar um café. E eu faço o discipulado deles numa cafeteria, num posto de combustível. Ninguém convida eu para esse discipulado. Porque não, a hora que você chegar ao ponto, você vai. Então chega ali, nós tomamos um café e fica 3, 4 horas. E é bom porque, além da gente discipular, né, as pessoas ficam curiosas. O que esses estão fazendo aí? Aí fala, não, nós somos pastores, vamos fazer um discípulo. Ah, eu era crente. Aí eu tô desviado. Aí você começa a pregar o evangelho lá. É uma estratégia que Deus vai dando. E foi uma estratégia assim que é uma forma de você sai das 4 paredes, né? E também de uma estratégia, a gente faz alguns jantares, chamam eles, né? Com o intuito de falar sobre Jesus. Então, na mesa, quando a gente senta, né, convida uns 2, 3 casal, aqueles casal que estão afastados da igreja, que estão indo pouco. Então, a gente costuma convidá-los, né, para fazer ali uma refeição, se aproximar e falar de Jesus, explicar para eles, né? E tirando do ambiente da igreja, a gente tem perguntas que a gente acaba aprendendo com eles, né? Porque eles têm uma forma de ver Deus, uma forma de ver a igreja, de uma forma bem diferente, né? O senhor falou aqui, deixou escapar, lógico, era muito ético, mas eu sou muito curioso. O senhor falou que quando assumiu a igreja tinha 15 pessoas. 15 pessoas. Mas eu já fui lá algumas vezes, já tive a oportunidade de pregar algumas vezes. Eu vejo muito mais, né? Até no domingo, já tive no domingo. Domingo é o culto, né? Que a gente é o culto só com a igreja local. Eu tive lá, vi quase 100 pessoas no domingo. Como foi isso no pós-pandemia, né? Essa estratégia de Deus, foi essa dedicação? Como conseguir agregar? Porque de 15 para o número que eu vejo lá hoje, né? Aliás, tem outras igrejas, tudo bem, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas a maioria nos trabalhos que eu vejo, a sua força maior é a igreja onde o senhor está. Sim, sim. Qual foi a estratégia maior que o senhor teve ali? Então, pastor, a primeira coisa que quando a gente assumiu, os cultos era terça, quinta e domingo. E como que a igreja cresce, né? A igreja cresce fazendo evangelismo e visitando, né? Então a gente faziam 3 cultos e tinha bem pouquíssimas pessoas mesmo, pastor. E aí eu começava na terça-feira, eu pregava para minha esposa, aí na quinta ela pregava para mim, no domingo o outro pregava e a gente ficava lá e não crescia. E mesmo ainda, Deus me dando graça, eu tinha 2 veículos, né? E a gente passava a pegar, então só com meus 2 veículos, eu e minha família, mais os 2 veículos, nós colocava 10 pessoas dentro da igreja. E aí o que a gente fez? Deus me deu uma estratégia, pastor, também. Eu parei de cultuar na terça-feira. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita por terça-feira. Aquele período de início ali, que o senhor estava chegando. Aí nós dobrávamos o joelho, das 7 às 15 para as 8, e ia numa casa fazer uma visita. Aquelas pessoas que tinham parado de ir na igreja, né, que estavam afastadas, aquelas pessoas que já eram no ministério, mas estavam em outros ministérios, a gente foi lá, né, entendeu o que tinha ocorrido, por que tinha saído. E aí eu fazia o quê? Lá no culto, chamava eles para ir para o culto e fazia um banquete lá, né, no fundo da igreja. Falando, ninguém me chama para essas coisas? Isso. E eu aí, com fome aqui. Aí a gente recebia os irmãos, suco, café, bolo, doce. E eles começavam a comer e eu falava, irmão, você orou tanto nessa igreja, você trabalhou tanto para essa igreja, agora a igreja linda que vocês deixaram. Agora vocês
agora eu vou chamar outras pessoas? Não, vocês têm que voltar. E alguns voltaram, estão conosco até hoje lá, graças a Deus. E a gente fez isso. Então, em vez de ter culto, na terça-feira a gente fez visita. E perdurou um ano, mais ou menos. Aí começou, né? Deus começou a enviar pessoas. E aí a gente fez essa estratégia. Mudamos os dias de visita. Faço hoje depois da escola bíblica, né? Aos domingos. Ou de segunda-feira, faço outra data. E aí sim a gente começou a ter os departamentos, né? Não tinha jovens, aí a gente conseguiu um número bom de jovens, aí jovens, crianças, varões, círculo de oração. Não tinha banda, né? Só tinha meu sobrinho que permaneceu com a gente lá, que tocava teclado. Hoje tem tecladista, baixista, baterista, hoje, né? Mas foi essa visão, pastor, da gente fazer, realmente, em vez de ficar fazendo cultos, né? A gente começou a fazer visitas. Muito bem. Essa foi a estratégia que Deus te deu ali para resgatar e levantar a igreja. Quantas igrejas nós temos lá em Araras e na região sob a sua supervisão? O senhor é o pastor setorial lá naquela região, mas quantas igrejas nós estamos lá? Quantos templos próprios? Né? Como está a obra de Deus hoje, né? A gente sabe que tem muito a avançar ainda, mas como é que está essa expansão lá? Sim. Pastor, é assim, na pandemia, a gente precisou fechar alguns salões, né? Exatamente. Praticamente uns 8 meses que as igrejas fechavam, né? Então, os salões que era alugado, a gente fechou, né? A gente fechou, entregou o salão lá e permanecemos com alguns estratégicos. E a gente chegou a ter 14, 15 igrejas lá sobre a nossa supervisão, né? E aí hoje, pastor, nós temos em Santa Cruz um templo próprio, para 120 pessoas mais ou menos. Em Corumbataí um templo próprio, para 120 pessoas também. É tudo mais ou menos, foi construído, né, com um terreno de 10 por 25. A visão do seu pai. Sempre naquela visão. E o templo próprio é em Santa Cruz, um em Corumbataí, um na cidade de Leme, né, que é templo próprio. Em Araras nós temos 3 templos próprios. Então ali na cidade nós temos 6 templos próprios, né, na nossa regional. E temos também um terreno bom na cidade de Limeira, que a gente ainda não foi liberado para construção, mas é um terreno de 400 metros lá, que é próprio da igreja, estamos pagando, né? Terminamos de pagar. Então são essas propriedades que a gente tem. E tem alguns salões, né, pastor? Na cidade de Lema a gente tem algumas igrejas lá, se não me engano nós estamos com 3 templo alugado lá. Em Limeira a gente está com um templo, né? Tem uma igreja lá e tem um salão que está lá aguardando um obreiro lá, que ainda está fechado. Em Rio Claro o pastor Josué chegou a ter 4 igrejas, hoje também está com dificuldade, está com 2, né? E a gente expandiu um pouquinho agora por esses dias, né? Nesses últimos 2 meses a gente esticou um pouquinho. Abrimos uma em Conchal, inauguramos uma em Conchal, uma em Pirassununga, né? E estamos vendo como vai ficar a situação em Mogi Guaçu, né? Para a gente ver se a gente vai pôr um pastor lá ou se a gente não vai apoiar ou vai apoiar, a gente está vendo como vai ficar. Mas estamos em Mogi Guaçu também, com a intenção de abrir Parque São Rafael lá com o nosso pastor, inclusive o pastor Ismael está cotado para estar no meu trabalho lá. Que maravilha. Nós estamos em franco crescimento. O que nós deixamos na pandemia, nós já estamos agora crescendo, avançando. Sim. Avançando nas fronteiras aí. Perfeito. Pastor Valdir, por favor. Não, em cidade, pastor, né? Tirando essa questão de Mogi, nós estamos em Conchal, Araras, Limeira, Santa Cruz, Corumbataí, Leme, Pirassununga, né? Estamos em 7, em Rio Claro, 8 cidades. 8 cidades. E a assistência para esse tempo todo aí? Como o pastor Valdir tem que ter gasolina, coragem, e não tem tempo nem de pescar mais, né? Nem de jogar a bolinha mais, e nem com mais, né? Rapaz, tá difícil, viu? Então, pastor, todos os dias, né? A gente vai, visita. Só que assim, a gente criou uma estrutura hoje. Então, o Ministério Parque São Rafael nessas cidades são sempre igrejas bem instaladas, né?
estão lá com sua estrutura, algumas com dificuldade maior, outras menores, né? Mas com pastores homens de Deus, que dão um bom exemplo. Né? E uma grande dificuldade, pastor, que a gente tá tendo no interior, é a comparação, né? Porque, principalmente em algumas cidades lá da nossa região lá, houve muitos escândalos de grandes pastores, né? E isso tem dificultado um pouco a nós trazermos pessoas para a igreja, né? Então, uma dificuldade grande é essa, que a gente tem esses escândalos aí. Né? Esses desafios de colocar na cabeça da pessoa que nós somos diferentes. Nós temos uma... Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim já do nosso programa, que passou muito rápido, passou aqui já quase 1 hora da nossa DPSR em revista, hoje recebendo o pastor Valdir Albertini, que contou um pouco para nós do seu testemunho, um pouco da sua trajetória, um pouco do seu tempo servindo ao Senhor, e nós estamos muito felizes em receber o pastor Valdir aqui, que veio de longe, né? Veio hoje para participar aqui conosco, gravar esse programa de entrevista. Muitas pessoas não conheciam, a gente nem sabia, ó, o pastor Valdir já está fazendo doutorado em teologia, daqui a pouco já tá nos Gideões, daqui a pouco aí, ó, já está nos Gideões, mas é um companheiro, um amigo nosso, que Deus tem nos presenteado, servindo ao Senhor na nossa igreja lá. Mas, infelizmente, nós chegamos ao fim, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Nós tinha muita pergunta, muita coisa, mas você vê que ele foi vendedor, né? Eu também fui vendedor, e a gente que trabalhou no comércio, irmão, a gente fala mesmo, não precisa nem de muita pergunta, a gente abre e vamos falar. O importante é você levar. Mais uma coisa que eu ouvi aqui que é muito importante. Apesar, no comércio você vende alguma coisa que é perecível, que pode estragar, que vai estragar. Mas nós que somos pastores oferecemos a salvação. Aprendi essa aqui, pastor Valdir, e eu queria que o senhor olhasse para essa câmera e deixasse uma palavra. Eu queria muito saber de muita coisa, mas o senhor vai voltar aqui outro dia, porque nós estamos completando lá 25 anos da nossa igreja, não é isso? Vai ser uma festa maravilhosa. Sim. Eu ainda não recebi o convite, e aí se eu for nesse evento, eu vou querer até esse negócio de bolo aí, de jantar. Aí se tiver alguma comemoração gastronômica dos 25 anos da igreja, eu estou disposto aí, viu? Mas eu acho que o senhor já está agendado. Já está. Vai ser dia 10 de outubro, o senhor vai estar lá em nome de Jesus. Disposto aí. Pastor Valdir, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, Deus abençoe o senhor e a sua família, é bom ouvi-lo sempre. Bom aos irmãos conhecer um pouco da sua trajetória, da luta que o senhor tem enfrentado lá também, dividindo conosco dos desafios. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra aos nossos irmãos. Eu sei que o senhor tem... nós nem falamos um pouco do nosso relacionamento pastoral, do nosso presidente, dos irmãos, mas isso fica para outro dia. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os irmãos, deixasse uma palavra de ânimo para os nossos pastores, para os irmãos que estão em casa, que vão conhecer um pouquinho da sua história. Amém. Pastor Leandro, o que eu sempre costumo frisar nas minhas falas, tanto em sala de aula, né, quanto também no púlpito, nós temos muitos exemplos maus. Né? Se a gente for para a política, a gente tem políticos corruptos. Se a gente for no meio empresário, né, então nós temos ali também empresários corruptos. Se nós formos por meio eclesiástico, também tem pastores corruptos. Né? Mas o que eu bato na tecla e sempre falo, ainda que todo mundo roube, continua não roubando. Ainda que todo mundo minta, continua não mentindo. Ainda quando todo mundo se aproveita do cargo ministerial, sirva a Deus como servo de Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou. Né? Vamos lavar os pés. Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E nós, como pastor, deixamos esse entusiasmo de achar que nós somos algumas coisas, títulos. Né? Então, se apegue nas almas, né? Tem amor às almas, tem amor naquilo que você faz. E eu tenho certeza que ele é fiel para retribuir, mas muito, muito além daquilo que o nosso coração deseja e os nossos olhos alcançam na nossa visão. Então, faça dessa forma, seja verdadeiramente um obreiro. Pastor, se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, é ser fiel ao meu pastor. Né? Na medida do possível e fora da medida do possível, a gente é fiel ao nosso pastor presidente, fiel ao nosso ministério. E o mais importante, ser fiel a Deus, né, irmãos? Então, continua pastoreando,
com coragem, com temor. E não vamos, né, pastor? Porque hoje tem umas igrejas aí que estão dando resultado, né? Aí as pessoas falam, pastor, o que você faz lá para atrair as pessoas? Você põe luzinha, põe fumaça? Não, continua tendo culto de ensino, continua tendo culto de oração e continua tendo a verdade, né? Então, seja um pastor fiel, um pastor exemplar, que eu tenho certeza que no tempo determinado vai vir tanta alma para você lá que você vai ter que dividir comigo também. É isso aí, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Valdir e a nossa igreja na cidade de Araras e região. Mas eu quero lembrar você que está em casa parado, você que ainda também não aceitou Jesus como Salvador, que você pode fazer isso aqui na Rua Professor Ciro Formícola, 540, no Parque São Rafael. Olha, a nossa programação às terças-feiras, a partir das 19 horas, nós temos culto de ensino bíblico da Palavra de Deus, com o pastor Moacir Balotin. Nos domingos, às 8 da manhã, nós estamos aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. Tem classes aqui para toda a sua família e também às 18 horas o grande culto com a família. Rua Professor Ciro Formícola 540 ou então em todas as nossas Assembleias de Deus do Ministério Parque São Rafael no Brasil. Você pode entrar no nosso site adpsr.com.br e lá você falar com a nossa secretaria e você pode pegar o endereço de uma igreja mais próxima da sua casa. Eu quero lembrar você que a gente volta quinta-feira novamente com uma nova entrevista no ADPSR Entrevista. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença, agradecer ao pastor Aleph, ao Vitor que esteve aqui conosco na técnica. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Um forte abraço, tchau!